queria começar, porque eu sei que tem muita gente aflita, muita gente com todos os acontecimentos, né? Com tudo que tem acontecido aí no nosso meio, aqui no Brasil. Muita gente preocupada, muita gente temerosa e muita gente ansiosa, né? Com tudo que está acontecendo. Mas eu tenho uma palavra de esperança para vocês, amém, queridos? O nosso Deus ainda está no controle. Ainda e sempre, Ele não perde o controle, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Além de ser o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos dEle. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, queridas, esse salmo também, quando eu abri a palavra, porque é assim que Deus fala comigo, né? Quando eu abri a palavra, o Senhor, Ele me fez lembrar de uma situação que eu vivi, que foi quando, eu não sei se a maioria aqui conhece meu testemunho, né? Não vou dar esse testemunho hoje, mas vou só dar uma pincelada. Quando nós falimos, né? E quando foi decretada lá a falência, isso já faz muitos anos, né? Mas quando eu estava numa outra igreja, e eu lembro que o bispo dessa igreja, eu no desespero, quando meu marido me ligou e falou, ó, quebramos, né? Eu falei, meu Deus, e ele ainda não era posicionado com Deus, meu marido, naquela época. E o que tá acontecendo aqui atrás? Desculpem aí, gente. O faraó, o Egito, isso não faz parte da gente. Glória a Deus por isso. Então, amém. Então, queridas, até me perdi aqui quando eu vi o faraó na tela. Seu marido quebrou. Sim, quando meu marido quebrou, ele me ligou e eu liguei na hora, liguei pro bispo, chorando. Falei, agora, o que vai ser da gente, né? E ele estava numa reunião, porque ele trabalha circularmente também, e eu lembro, eu nunca vou esquecer disso, são pequenas atitudes, né, que as pessoas têm, que tocam profundo no nosso coração. Ele parou tudo que ele estava fazendo e falou, pera um pouquinho, deixa eu... Eu vi ele, tô saindo, fechou a porta e falou assim, leia o Salmo 27. E eu, amém, só isso. Ele falou, não, lê comigo, você vai ler e eu vou ouvir. E aos prantos, né, e eu comecei a ler. E aquela palavra, eu até me emociono, porque aquela palavra, ela veio tão de encontro ao meu coração. Foi tão libertador ouvir aquilo. Ele não falou nada, ele falou, isso tudo é para você. Toma isso como verdade na sua vida. Deus jamais vai te desamparar. E ele não falou nada, ele só fez eu ler para ele o Salmo 27. Eu quero ler isso para vocês e vou falar alguns pontos maravilhosos desse salmo para vocês. Porque essa é a verdade que tocou meu coração, que tem tocado. E quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Jesus, obrigada. É exatamente o que a gente está precisando para esse momento, para esse tempo. Queridas, nós temos vivido, né, nesse final de ano, nós oramos o ano inteiro por uma causa e ela não aconteceu, né? Oramos por alguma coisa acontecer, mas essa coisa não aconteceu. Eu não quero falar, não quero tocar em assunto de política aqui, nada, porque esse não é o objetivo. Mas não é o nosso foco aqui. O foco aqui é falar do amor de Deus, da grandeza do nosso Deus. Nós somos filhas do Rei Altíssimo, amém? Amém. O mal contra nós não pode prevalecer. Então, Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E eu confesso que neste final de ano eu me envolvi com muitas coisas, muitos falatórios, muitos grupos, né? Gente aqui também, né? Nessa situação. E a gente vai ouvir uma coisa e ouvir outra e compartilha. E agora? Agora vai, agora não vai. Olha o que está acontecendo. Ai, meu Deus, ai, não sei o quê. E vamos orar. E a campanha, e oração, e joelho no chão, e jejum, e tal. Mas a palavra de Deus diz que muitos são os planos que a gente faz, mas do Senhor é que vem a palavra final. Amém? Eu nunca vi Deus falhar com o seu povo. Nunca, jamais. Às vezes que acontece algo ruim na Bíblia, né? Que a gente vê algo ruim acontecendo com o povo de Deus, é porque o povo precisava de uma disciplina, de uma correção, né? Então, eu vejo assim que nós estamos passando pela disciplina do Senhor. E também tem outra coisa, mais linda ainda, todos os milagres que Deus fez, teve que acontecer uma situação horrível primeiro. Uma situação difícil, um embate, algo
É que você fala, agora não dá mais, agora acabou, né? Agora não tem jeito. Aí Deus faz o sobrenatural acontecer. Do nada ele traz o sobrenatural. O povo que estava ali, é só lembrar de coisas que todo mundo já sabe. Eu posso dar inúmeros textos bíblicos para vocês, mas um que Deus sempre me mostrou, que me falou, era 2 na verdade. Um era Moisés, quando tira o povo da escravidão e chega no mar assim, Deus conduzindo o povo. Aí eles se deparam com o mar na frente deles e atrás os egípcios vindo com tudo em cima deles, para os destruir. E o que Deus fala para Moisés? E Moisés parou e falou, e agora, meu Deus? Né? Deus fala, estende o cajado. E o mar se abriu, o povo passou e os inimigos foram afundados naquele mar. Quer dizer, é hora da gente viver milagres. Vocês creem nisso? Amém. Vocês creem que agora é hora de viver milagre? Amém. Mas tem muita coisa que impede o nosso milagre de acontecer. Muitas coisas. E uma dessas coisas é a incredulidade, o desânimo e os nossos ouvidos. Nós damos ouvidos às coisas. A gente para de olhar para o alto, para cima, que é o nosso Jesus, é o nosso Salvador. A gente para de olhar para Ele e começa a olhar para as situações ao nosso redor. Eu não estou falando só do que está acontecendo na nossa terra. Eu estou falando sobre em todas as situações da nossa vida. Tem momentos que nós estamos para receber uma bênção muito grande, uma libertação muito grande, algo maravilhoso que Deus vai fazer. Mas de repente o inimigo se levanta e com aquela cara feia dele fala, agora acabou, agora não tem mais jeito, agora acabou. Teus sonhos foram por água abaixo. É nessa hora que Deus fala, estende o cajado. Amém. É nessa hora que Deus fala, põe o teu pé na água que o mar vai abrir, o rio vai abrir, como fez com Josué. Amém, querido? Amém. Outra situação que Deus falou muito comigo nesses dias, a gente tem até um grupo de oração, né? E foi a primeira palavra que eu compartilhei lá, está em Josué, em 2 Crônicas, capítulo 20, quando o rei Josafá estava sendo ameaçado por 3 exércitos e Deus levanta profetas, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, porque o povo de Israel ia ser destruído, ele clama ao Senhor e Deus fala, levanta profetas e fala para ele, você não tem que fazer nada, essa luta você não tem que lutar. Porque essa luta é minha, eu vou fazer por vocês. Amém. Simplesmente suba um monte e vai me adorando. Põe o povo para cantar louvores e subam adorando. Chegaram lá em cima, eles olharam para baixo, o que eles viram? Despojos. Por quê? Um inimigo se virou contra o outro. Querendo, se você prestar atenção, é o que está acontecendo. Amém? É só a gente louvar e adorar, a gente entrar no esconderijo da altíssima sombra do Onipotente. Deus está fazendo. Amém? Os inimigos vão se confundir, eu creio nisso. Não é no nosso tempo. Tem muita gente frustrada, decepcionada com Deus, brava com Deus, ansiosa. Eu conheço pessoas que quase tiraram a vida por causa disso, gente. Misericórdia. Nós somos de Jesus. Amém. Contra nós o mal não prevalecerá. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós passamos por falência. E Deus fez uma obra linda. Restaurou tudo. Né? Enfim. E hoje, quando a gente passou pela pandemia, que muitas pessoas quebraram e tal. Foi a época que a gente mais prosperou. Foi na pandemia. Deus é lindo. Sabe, são aqueles impossíveis de Deus. A gente não pode abandonar o Senhor nessa hora. A gente não pode abandonar o barco nesta hora. Amém. Amém? Então, a palavra que eu tenho para você está aqui, ó. Vamos ler, Salmo capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que o exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele eu confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Então a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor.
Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu és a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e a minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, respirando violência. Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. Amém. Salmo maravilhoso, né? Quando a gente vê esse salmo aqui, quem escreveu foi Davi. E se você estudar o salmo, tem um turbilhão de emoções aqui, né? Ele começa assim, ele escreveu esse salmo com certeza fugindo de algum inimigo. Com certeza ele estava fugindo ou de Saul, enfim. É mais provável que ele estivesse fugindo de Saul. Ou Absalão, o próprio filho, se levantando contra ele. A gente não sabe, mas ele escreveu num tempo de angústia. E ele começa a falar coisas, né? Ele começa assim, em primeiro lugar, colocando o medo dele para fora. Ele fala, Senhor, eu tô com medo. Porque ele começa dizendo assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então existe dentro dele um turbilhão de coisas. De um lado o demônio atacando ele com medo e do outro lado ele trazendo a palavra do Senhor à memória. Trazendo à memória quem Deus é e se posicionando. Assim acontece conosco, queridos. Quando nós estamos numa situação adversa, quando nós estamos numa situação de temor mesmo, a gente fica, né? Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas aí eu falo, não, Deus é a minha salvação, Deus é o meu refúgio. Aquele que habita no esconderijo, o primeiro salmo que vem é o 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ao sombra do Onipotente, descansará. Direito do Senhor, Ele é o meu Deus. E aí você vai, né? Você decora o salmo inteiro. Mas você já parou para pensar no que está escrito no Salmo 91? O que está escrito no Salmo 91 é que se você habitar no esconderijo do Altíssimo, se você se aninhar debaixo das asas do Todo-Poderoso, você vai estar seguro. Agora, se você não tiver essa condição, sinto muito, minha amada, mas as tribulações vão te engolir. O maligno vai te devorar. Então, no momento de angústia, no momento de tribulação, é o momento que nós temos que nos apegar ao Senhor e à sua bendita e santa palavra. É essa palavra que nos fortalece. Então, nós temos que vencer esse medo. Jesus falou antes dele ir embora, não temam, eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Até o fim. Isso quer dizer que até o momento que ele vier buscar a sua igreja, até o momento que esse mundo for destruído, porque vai ter um fim, queridos, esse fim está tão próximo, está mais próximo do que a gente imagina. O mundo está preparando, o diabo, aliás, está preparando o mundo para a vinda do anticristo. Tudo está convergindo. Vocês têm ouvido falar de globalização, vocês têm ouvido falar de tantas coisas horríveis. O mal vencendo, parece que está vencendo o bem. Estão querendo levantar um governante mundial. O mundo está assim caminhando para as trevas. Você vê a maldade prevalecendo sobre a luz. Aí você pode pensar, onde é que está Deus nisso tudo? Né? Deus está na igreja. Porque ao mesmo tempo que o diabo está preparando o mundo para o anticristo, o Senhor Jesus está preparando a sua noiva para o arrebatamento. E nós somos a noiva. Nós somos a noiva de Cristo que vamos subir com Ele. E Ele prometeu que estaria conosco. O mal pode vir, pode prevalecer sobre o mundo, mas sobre nós não. Sobre nós não. Ele vai guardar as nossas vidas, vai guardar os nossos filhos. Por amor daqueles que temem ao Senhor, queridos. Creiam nisso em nome de Jesus. Agora, mais do que nunca, é hora de nos humilharmos aos pés do Senhor. É hora de buscarmos a face do Senhor. É a hora de nós nos posicionarmos com Jesus, de buscarmos a presença dEle nas nossas vidas.
de orarmos mais, de jejuarmos mais, Amém, de nos arrependermos dos nossos pecados, porque Ele vai voltar. A gente fica preocupado com o dia a dia, de conquistar riquezas, conquistar bens, conquistar paz na família, conquistar uma saúde boa, bem-estar. Tudo isso é válido, enquanto você está aqui. Mas essas coisas vão sumir. A traça e o ouro e a ferrugem vão corroer tudo. Acabou. Basta um asteroide vir para o planeta Terra e bater aqui, acabou tudo. Basta Deus fazer assim com o mindinho dele. Puf, acabou. Soprou, já era. Vai tudo para o espaço. E nós? Deus é tão mau que vai acabar com a gente também? De jeito nenhum. Nós temos uma promessa, e essa promessa, esse preço foi pago por Jesus, um preço alto. Ele derramou o seu sangue por nós na cruz, ele se entregou por nós. Esse sacrifício horrível de Jesus, ele está valendo por toda a eternidade, para todo aquele que nele crê. Amém. E ele te fez filha, ele te fez filha dele, filha do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Então, contra você, minha amada, nenhum mal vai suceder. Amém. Deixe os governantes se estranharem lá, tá confusão ali, né? Você vai subir o monte adorando, louvando ao Senhor e olhar tudo de cima. Sabe por quê? Vai ter despojo para a tua vida. Amém, amado? Vence esse medo em nome de Jesus. Amém. Se aninha no colo do Senhor, nos braços de Jesus. Só Ele para te curar. Só Ele para curar esse medo, para restaurar a tua vida. Em nome de Jesus. Olha o que ele fala aqui. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam. O que é comer a nossa carne? O medo, a angústia, a ansiedade, a depressão, a opressão maligna, está tudo comendo as suas carnes, querendo te sufocar. Você não consegue nem sair de casa, você não consegue fazer nada porque o medo te domina. O que acontece? Eles tropeçam e caem. Sabe por quê? Porque você está firmada na rocha que é Jesus. Amém. Você pertence a um Deus poderoso. Aleluia. E quando você está ali no esconderijo, Ele te pega nos seus braços e Ele mesmo dá conta dos seus inimigos. Amém? Ainda que o exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Você imagina Davi escondido nas cavernas, tremendo de medo e falando tudo isso? É essa situação que a gente tem, é nessa situação que a gente tem que buscar. É na situação do medo que a gente tem que botar o joelho no chão, abrir Salmo 27, Salmo 91 e orar e falar: Senhor, nada de mal vai me acontecer. Porque quando a gente ouve falar de falência, né? Eu pego agora o meu exemplo. Eu lembro que a gente tem um amigo, um amigo em comum, muito rico, porque, enfim, ele era muito rico. E ele, quando ele soube que ele faliu também, ele quebrou mais jovem que a gente ainda. Ele era recém-casado, tinha filhos e vem de uma família quatrocentona em São Paulo. Quebraram. Quando eles quebraram, ele que era o dono da empresa, ele se matou. Aquilo foi um choque para nós. Foi um choque, porque era um amigo nosso que cresceu com a gente, enfim. E quando a gente soube disso, a gente ficou arrasado. E quando a gente passou pelo negócio, eu falei: meu Deus, e agora? Não vai ter esperança para nós, né? Porque na minha cabeça, faliu, acabou, quebrou, nunca mais, né? Já era. Mas o Senhor foi tão maravilhoso, tão bom, que tratou com a gente. Nos ensinou, quebrou nosso orgulho, quebrou nossa soberba, nossa vaidade. Nos fez pessoas muito melhores do que já somos. Eu olho para trás e falo: Senhor, obrigada. Hoje eu vejo os meus filhos, sabe, trabalhando com a família deles, posicionados com Deus, buscando o Senhor, a minha família totalmente restaurada, totalmente mudada. Eu falo: Senhor, obrigada por tudo que eu passei. Foi fácil? Não, não foi. Perder bens, enfim, enfrentar o que a gente enfrentou, não foi fácil. Mas para mim foi, porque eu tinha igreja. Para mim foi, porque eu tinha Jesus comigo. O duro é quando você está convertida e os que te cercam ainda não. Então foi uma guerra. Mas somos mais que vencedores, amém? Então, queridos, se eu passei, vocês também podem passar. Se o Senhor me guardou, Ele também vai guardar vocês. Não importa o que vai acontecer.
Não importa as leis que eles estão planejando aí fazer, as coisas que eles estão planejando, contra nós não vai acontecer. As crianças e no seu banheiro público, isso não vai acontecer, porque você vai ensinar as suas crianças no caminho certo. Não vai deixar as suas crianças aceitarem isso na vida delas. Você vai ensinar os teus filhos, os teus netos a se defender, a se posicionar. O maligno não vai ter poder. Estão liberando maconha, estão liberando sei lá o quê. Não importa. Ai, porque a gente estava indo tão bem, agora o retrocesso. Não importa. Contra a igreja não há demônio no inferno que se levante, que vai destruir vocês. Amém. E outra, se Jesus estiver para voltar, glória a Deus, que Ele vai nos tirar desse mundo de trevas. E nós vamos para um lugar muito melhor do que esse, querido. Né? Para quem não é convertido, isso aqui é papo de doido, né? Como assim? Vai tudo acabar? Agora a gente tem que morrer? A gente vai ter que se conformar em morrer? Sim, nós vamos ter que... a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está no Senhor. Ele é a nossa salvação. Nós não temos que temer. E aqui Davi dá uma dica no meio daquela confusão dentro dele. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Queridas, no momento da adversidade, Davi não queria... Ele não falava para Deus: Senhor, mata quem está me perseguindo. Senhor, manda o meu destruidor para longe de mim. Senhor, me protege. Senhor, quando a gente está passando por problema, a gente tem mania de falar: Senhor, restaura meu casamento, traz meu marido de volta, né, Mariana? Traz meu marido de volta. Senhor, eu preciso de dinheiro para pagar as contas, Senhor. Ai, meu Deus, faliu, quebrou, e agora? Eu quero uma empresa nova. Ai, meu amigo me traiu, Senhor, pesa a mão sobre ele, porque ele me fez mal. Ai, Senhor, sei lá. Enfim, tantos problemas. Quando a gente está no problema, a gente só briga por aquilo, material. Mas Davi não. Davi, no meio da encrenca toda, no meio daquela perseguição, o que ele falou? Eu só quero estar na tua casa. Eu só quero te contemplar. Te contemplar. Queridas, o segredo está aqui. Leia depois 2 Crônicas 20, o que Deus fez com Josafá e com todo Judá. Eles não fizeram absolutamente nada. Vieram 3 exércitos, 3 nações armadas até os dentes contra eles para os destruir. Eles simplesmente subiram a montanha para adorar. Quando a Bíblia fala de monte, é a presença de Deus. Nas alturas, é onde Ele está. Então, aqui Davi fala: eu quero morar na casa do Senhor, aprender no seu templo. Tem traduções que estavam no seu santo monte. Davi fala sempre no seu santo monte. Queridas, Josafá falou: subam ao monte, né? Os profetas, Deus falou para o povo: subam ao monte, subam na minha presença. Quando você estiver passando por alguma tribulação, suba na presença do Senhor. Feche a porta do seu quarto, cante louvores. Quando eu estou sozinha em casa, eu pareço uma doida. Eu oro, eu subo, eu desço, eu danço na presença de Deus. Quando eu estou no meu quarto, eu fecho a porta, eu não estou nem aí para o mundo. É eu e o Senhor, é eu e Ele. Eu danço com Ele. Eu falo: Jesus, pega na minha mão, vamos dançar. Diz: aquilo me acalma tanto, me traz uma paz tão maravilhosa, gente. Eu confesso, o dia 1º de janeiro foi um dia assim, triste. Não vou falar que foi luto, porque cristão não vive luto. Amém? Quem é de Jesus não tem essa coisa de luto. Mas eu fiquei triste. Fiquei muito, até chorei. Eu só não fiquei pior porque meu filho estava aqui com a minha neta, né? Ai, meu Deus. Aí eu só ficava com ela para lá e para cá. Eu não quero saber disso, não. Mas quando a gente tem Jesus, a gente tem esperança, queridos. Nós temos esperança. Nós temos um Salvador. Amém? Davi não estava se importando com o inimigo, ele se importava em buscar a presença do Senhor. Quando o inferno se levantar contra você, querida, vai para a presença de Deus. Ali vai ter cura para você. Amém? Amém? Porque ele diz assim no 5: no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, como Moisés escreveu no Salmo 91. Ele me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Então a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos ao redor de mim.
Deus vai honrar a sua igreja nesse tempo de tribulação. Deus vai honrar cada um de nós. Basta você se apegar e parar de dar ouvidos para as trevas. Eu não assisto mais jornal, porque isso me dá uma angústia. Isso me dá um negócio, me dá raiva, me dá todos aqueles sentimentos que a gente não pode ter. Então eu parei de ver noticiário. Lá no grupo de oração eu falo pro pessoal, pelo amor de Deus, gente, vamos parar de postar isso aí, é fake news direto, uma atrás da outra. A gente tem que parar. Nós que lutamos pela verdade e tal, no Brasil tinha tanta fake news, né? Que a gente acreditou. Agora vai, olha o exército vindo, as abelhinhas voando, e vamos lá, e vamos cá, e a gente lá, vamos atrás, ai, vai dar certo, ai, não sei o quê. Deu nada. Sabe por quê? Porque Deus, não é esse momento o momento de Deus. Não é esse momento. O momento dele é o certo. O momento dele é que vai haver um milagre tão grande que a gente não vai nem entender. E pode ser que o milagre sobrenatural que vai vir é a volta gloriosa de Jesus. Amém? Temos que estar preparados para isso. Porque vai haver uma batalha entre luz e trevas no final. Jesus contra o demônio. Lógico que nós já somos mais que vencedores. O diabo está fazendo tudo para tirar o nosso foco do Senhor Jesus. Vocês já perceberam que ultimamente essas doenças mentais têm crescido absurdamente? Quando eu falo de doença mental, eu digo assim, TDAH, que agora é moda, né? A gente vai ficando velho, todo velho tem TDAH, gente, sinto muito, mas passou dos 50, 60, tá todo mundo com TDAH. Por quê? Principalmente nos dias que a gente vive. Você começa a fazer uma coisa, tá pensando na outra, deixa lá, vai pegar outra, vai pegar outra, vai pegar outra. Quando você vê, fala, nossa, tem tudo isso aqui então, né? Ansiedade, pânico, depressão e tal. Quando você fala doença mental, já falando dessas coisas. É últimos dias que nós estamos vivendo. O diabo, ele está pegando a mente. As pessoas estão distraídas, não querem ir para a igreja, não querem se posicionar, não querem servir a Deus mais. Né? E pega o controle remoto e fala, eu quero esse pastor tá chato, vamos ver outra. Essa mensagem eu não gostei. O que Jesus falou? A palavra de Deus diz que no final dos tempos já está coceira nos ouvidos. As pessoas querem ouvir comichão. Ah, não gostei dessa palavra, agora eu vou para outra. Aí você não se firma. Você não se firma numa igreja só, você não se firma num lugar só. Você fica pulando para lá e para cá e não dá fruto, não prospera. Então, amados, o Senhor, ele diz que vai exaltar a nossa cabeça. E aí ele continua aqui, cantarei no versículo 6. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. É isso, essa é a nossa arma. Ai, tá cantando, sim. Adorando ao Senhor, exaltando o Senhor. Porque Ele se agrada, e quando Ele se agrada, Ele te dá o que você quer. Tem coisas que eu ganho que eu falo, nossa, não estava esperando isso. Porque Deus se agrada do teu louvor, da tua adoração. Amém? Aí no meio, quando ele fala, não, eu vou cantar louvores e tal, daí volta, né, o inimigo a atormentar e ele fica, Senhor, ouve minha voz quando eu clamo, tem compaixão de mim, me responde. Não, mas eu não temerei, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi retrata exatamente a nossa vida, quando a gente está passando por uma tribulação, né, você está andando numa... Vocês já viram aqueles filmes do pessoal, lá na China tem uma ponte toda de vidro, né? Sim. Vocês já viram? Do pessoal tendo pânico para atravessar a ponte? Ai, meu Deus, eu vou cair! Alto pra caramba! Outro dia eu fui com a Érica, uma amiga, lá naquele Sampa Sky, que tem tem um terracinho bobo de vidro assim, né? Eu olhei pra baixo e falei, eu não vou! Não vou, tenho medo, esse negócio vai trincar. E ainda a Érica foi o caminho inteiro falando, ai, sabia que trincou, né, o negócio? Eu, ai, meu Deus! Ela me leva pro lugar e ainda fica falando que trincou. Dá um maior medo. Então é assim quando a gente passa. Você pensa que quando vem a notícia, primeiro vem a concordata, para depois vir a falência, né? Quando vem a concordata, vai, meu Deus, e agora? Ai, Jesus, não, mas vai dar certo. Aí não deu. Aí não deu. É a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil. É a mesma coisa. É o que eu vivi. Concordata. E na concordata, não, né, o pessoal orando, não, vai dar certo, vocês vão sair. Mais que vencedor. Uhul. Ah, tá bom, Jesus, agora é vitória. Nós vamos dar a volta por cima. Pá, faliu, quebrou, acabou.
Ai, meu Deus, e agora? E chora. Então fica aquela turbulência. Mas aí eu já estava com Jesus. Então eu ficava, não, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ai, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. E agora? Olha só. Olha só onde é que eu estou. Isso faz o quê? Mais de 20 anos. Né, Silvanice? Eu nem lembro disso. Mais de 20 anos. E aí, Mariana? Então, Marlene, quem mais está aqui das antigas? A gente passa por essas coisas. E olha o que Deus faz. Glória a Deus por isso. Eu tô aqui me expondo para vocês verem que Deus, ele sempre tem o melhor para aqueles que o buscam. Foi fácil para mim ficar firme na igreja? Não foi. Ou se não foi. Porque dentro da igreja você vê tanta coisa que te escandaliza. Né? Não só dentro da igreja que eu estava, em outras, em pregadores, tem sempre escândalo, alguém que te fere, que te machuca, que te persegue. Dentro da igreja tem, porque tem gente, tem problema, tem, todo lugar vai ter. Não era para ser assim, mas é. Foi fácil para mim? Não foi. Mas olha, Deus me trouxe até aqui. E assim é com vocês também. Amém, queridos? Amém. Então ele fala, chega um momento que ele fala assim, ainda que meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me recolherá. Ele fala assim, ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Ele vai me ajudar. Você pode ser desamparado por todo mundo. Por tudo. Pelo governo, pelo teu pai e pela tua mãe, que são as pessoas que mais nos amam. Tirando raríssimas exceções, né? Mas são as pessoas que mais nos amam. Se eles te desampararem, o Senhor está com você. Não liga para as coisas desse mundo. Liga para Jesus, olha para Ele. Tá aqui uma pessoa que tem propriedade para falar para vocês. Não olhe para o mundo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E aí ele fala, ensina-me, ó Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Muitas pessoas estão olhando para você. Como você vai reagir? Exatamente. Como você vai reagir diante dessa situação? E agora? Muita gente riu da minha cara. Eu sofri bullying direto. Até aqui em casa. Né? Fanática lá. Você fica fanática, fica lá. Cadê o Bolsonaro? Aí, tá vendo? Falei que não ia dar, falei que não sei o quê. Aí, eu falei, tá bom, né? Mas eu permaneci fiel. Eu falei, amém. Deus não quis, vamos tocar a vida. Né? Não vou ficar brigando por causa de uma pessoa. Sim. De jeito nenhum. Né? Então, exatamente. Então, queridas, o Senhor, a gente tem que orar assim, Senhor, me guia pelo caminho direito, porque todos estão me espiando. Para ver se eu vou tropeçar ou eu vou cair, se eu vou continuar lutando por aquilo que não era o tempo do Senhor. Queridos, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, agora eu falo para aqueles que são maduros, aqueles que querem realmente Jesus. Agora é o tempo da colheita. Agora é o tempo que as pessoas estão precisando mais. Como Jesus falava, os campos estão brancos. É hora de você falar do amor de Jesus. É hora de você mostrar Jesus, exalar Jesus. Porque as pessoas estão precisando de Jesus. As pessoas estão necessitadas, carentes. Eu lembro que nesse momento aí, pessoas inocentes foram presas. E eu achava lindo os vídeos, eu até chorava de tanta presença de Deus que eu via naquele lugar, as pessoas com as mãos presas, em situações deploráveis, e levantando a mão para o céu e adorando o Senhor. Como é lindo você ver cristão realmente fazendo como Paulo e Silas na prisão, né? Adorando e Deus destruindo, abrindo as cadeias da prisão para o povo sair. Isso é demais. Então, queridas, ele termina dizendo assim, creio que ainda verei, versículo 13, a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele termina dizendo assim, espera no Senhor, ser forte, anima-te e espera no Senhor. Queridas, é difícil esperar? Mas Deus vai te dar o suporte. Deus vai te dar força nessa espera. Deus vai te guardar. Eu quero terminar aqui, amadas, lendo um texto rapidinho para vocês, lá em Marcos, né? Porque a gente está falando de coisas do Velho Testamento. Eu quero falar de Jesus agora. Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Dos discípulos de Jesus estavam passando por uma situação de medo. E eu quero só terminar falando sobre isso. Marcos 4, do 35 ao 41.
Diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles então deixaram o povo ali, subiram no barco que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Que coisa linda, né? Queridos, não é fácil não. Os discípulos estavam ali numa situação, né, de tempestade, medo. E olha que eles eram pescadores, eles estavam acostumados. Mas a tempestade devia ser daquelas. Por isso que eu falo para vocês: não temam as coisas que estão vindo. Não temam o que há de vir. Jesus está no teu barco. Amém? Jesus está no controle. Ele está ali com você. Ele falou que vai ficar até o fim. Acredita e confia. Então, a tempestade, eles estavam com tanto medo que eles deixaram de acreditar na direção de Deus. Jesus falou o que para eles? Entra no barco e vamos lá para o outro lado do mar, do rio, do lago. Ele já tinha dado uma ordem. Então, se Jesus está dando uma ordem para você, ele vai cumprir. Deus não é filho do homem para se arrepender. Deus não é homem para mentir. Se Deus está no comando e ele te der uma ordem, vá, não tenha medo. Amém? Então, era tão forte. Então, eles deixaram de acreditar na palavra, na ordem do Senhor. Não deixe que as tempestades da vida deixem você desacreditar daquilo que Deus está falando para você. Amém? Amém? Jesus não tinha prometido para eles uma viagem segura. Ele simplesmente falou: entra no barco e vão para o outro lado. Vão comigo, né? Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vamos para onde eu te mostrar. Fé, queridos. E não é fé em coisas da história da carochinha. É o próprio Deus falando. Então você tem que acreditar. Então mesmo, você tem que acreditar que mesmo que a tempestade venha te atingir em muitas áreas, ela não vai te afundar. Passar por falência não é fácil, não. A tempestade é gigante. Com 4 filhos, adolescentes. 2 adolescentes e 2 crianças. Não foi fácil. Morando em Alphaville. Deus não tirou a gente daqui. Né? Enfrentando um monte de coisa. Além das contas e tudo, enfrentando depressão, enfrentando medo, enfrentando bullying dos amigos na escola. E 1000 coisas. Humilhação das outras pessoas. Os amigos, né? Os amigos que vivem em casa. Cadê eles? Mas Deus nos deu novos amigos, né? Deus tirou aqueles velhos que eram interesseiros e deu a igreja, né? Então, querida, o que te salva das tempestades não é acreditar em discursos vazios. Não é você ir lá no coach e ele falar um monte pra você, agora vai, agora não sei o quê, papapá. Isso é tudo discurso vazio. É você acreditar nas promessas do Senhor. Amém? Amém. A palavra de Deus é uma promessa para você. O que ele prometeu, ele vai cumprir na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Jesus está com você no barco. Confie na presença do Senhor. Jesus estava dormindo, mas ele estava lá. Tem momentos na nossa vida que Deus se cala, é ou não é? Você pede para Deus falar, você pede uma resposta, nada. Deus está mudo, mas ele está aí. Sim. Os discípulos, quando estavam com Jesus no barco, eles interpretaram o silêncio de Jesus com indiferença. Você não se importa não que nós estamos aqui quase morrendo? Como é que você consegue dormir tão profundamente? O barco dando pirueta aqui no mar, revolto, e você dormindo, Jesus? Não te importa que morramos? Eles falaram, né? Então, os discípulos deixaram de acreditar que Jesus estava ali, ele estava no controle. Sim. Deus está no controle da tua vida. E última coisa, foque no propósito que Deus tem para a tua vida. Amém.
Foque no propósito de buscar a Deus, de servir a Deus. Para de olhar para situações, para circunstâncias. O propósito que Jesus estava ali, ele ia os levar para o outro lado. Deus está te levando para uma terra que manda leite e mel. Deus está te levando para um lugar de bênção, para um lugar de paz, de alegria, de harmonia. Então para, né? Então, quando você está no meio da tempestade, queridas, para terminar aqui, duas coisas que você aprende, que você é frágil. Os discípulos aprenderam duas coisas importantes. Primeiro, a fragilidade do barco deles. Mas depois eles aprenderam na força do Senhor. Porque bastou Jesus levantar a mão e falar: para tudo. Aquieta-te, vento e a tempestade. Então, foca, aprenda com as situações. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Sim. Amém? Dorme com Jesus. Dorme com Jesus. O senhor está quieto? Eu vou adorar, então eu vou louvar. O senhor não quer falar? Não tem problema. Eu vou dormir no teu braço. O senhor está quietinho? Eu vou ficar quieta também. Mulher, é duro para mulher ficar quieta, né? Que a gente faz assim, a gente entra na presença de Deus e fica: Senhor, me dá, abençoa aqui, liberta dali, livra daqui, envia os teus anjos, ai Senhor, tem misericórdia, perdoa meus pecados, ai me liberta, ai Jesus, me pede, me dá, parece um sanguessuga, né? Deus é bom, Deus é bondoso, até isso ele. Aí você fala comigo, Senhor, Ih, eu preciso fazer as contas. Fala comigo, Jesus, eu preciso fazer comida. E a gente não para ouvir Deus falar. Você quer ouvir Deus falar? Põe um louvor e vai lavar a louça na tua casa. Quer ouvir Deus falar? Vai arrumar um jardim. Vai fazer alguma coisa que você, alguma coisa útil, vai louvando ao Senhor. Sabe como Deus vai falando? Deus fala tanto comigo na hora que eu estou tomando banho, na hora que eu estou lavando louça, na hora que eu estou arrumando jardim, que eu estou fazendo alguma coisa. Deus começa a falar. Você põe louvor? Um louvor. Sim. Porque aí Deus começa a ensinar. Deus me ensina tanta coisa, Deus vai ministrando tanta coisa. Que o teu pensamento não fique vagueando nas coisas que você tem que fazer, nas suas preocupações. Adore o Senhor. Porque quando você está adorando ao Senhor, Deus está aí falando. O melhor é você se fechar no quarto como Jesus ensinou. Fecha a porta do seu quarto. Vai em secreto ao teu Pai. E Ele vai te ouvir. Amém? Põe o louvor e fique ali. Fala comigo, fica quieto, medita na palavra, abre a Bíblia e fala: Senhor, vem falar comigo aqui. Começa a ler, as palavras vão começar a entrar em você, vai te transformando. E a última coisa que eu quero falar para vocês: será que se Davi não tivesse passado por tudo que ele passou na vida dele, ele teria escrito salmos tão maravilhosos? Não. Né? Davi e tantos outros que escreveram salmos. Olha o que saiu deles no tempo da angústia. Olha o que saiu dele no tempo da tribulação. Um salmo que até hoje nos fortalece. Quando nós estamos debaixo de opressão, a gente lê esse salmo, a gente se acalma. Que esse salmo venha te acalmar. Que essa tribulação que você está passando sirva para você crescer. Para você dar tantos frutos, que outras pessoas venham comer esses frutos que você está dando. Que essa tribulação que você está passando seja como a ostra que cai aquela areinha ali e produz uma pérola linda. E que as pessoas que estão ao teu redor olhem para você e falem: puxa vida, essa é uma mulher de Deus. Ela passou por isso, mas eu estou passando pelo que ela passou. Ela venceu, eu vou vencer também. Se deu certo com ela, vai dar certo comigo também. Amém, querido? Amém. Amém. Você pode louvar o Senhor por isso? Amém. Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra que nos protege, nos anima, nos fortalece. A Tua palavra que nos dá um ânimo novo, que nos dá a Tua graça, Senhor. A Tua graça nos basta, Senhor. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós Te louvamos e Te engrandecemos por isso, Senhor. Pela Tua graça sobre nós. O que seríamos de nós se não fosse a Tua graça? Eu peço, Senhor, que nesse tempo, Senhor, sombrio que estamos vivendo, nesse tempo de luta, de desespero, nesse tempo, Senhor, de tantas tribulações, que o Senhor venha acalmar nossos corações. Colocar em nós essa certeza, Senhor, que o Senhor é o dono de tudo, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está vendo tudo, e o Senhor vai guardar aqueles que em Ti confiam, que Te amam, Senhor. Nós queremos
te agradecer, Senhor, por essa promessa que o Senhor prometeu para nós, Jesus, que estaria conosco até o fim. Eu sei que o Senhor está conosco, o Senhor está no nosso barco. Que possamos descansar nos teus braços de amor, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. No nome santo de Jesus. E eu peço, Senhor, se tem aqui hoje alguém, Senhor, alguém que está me ouvindo aí pelas redes, alguém, Senhor, que está atribulado, ansioso, oprimido, angustiado, temeroso. Oh, Espírito Santo de Deus, que a tua presença agora inunde essas pessoas. Que a tua presença, Espírito Santo, venha trazer paz, alegria, renovo e fé. Fé no sobrenatural. Fé que o Senhor é Deus do sobrenatural. Em nome de Jesus, venha nos inundar dessa presença gloriosa agora, que traz cura, que traz paz aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Mais uma coisa. A palavra de Deus diz, Pedro e Paulo falaram a mesma coisa, que nós temos que orar pelos nossos governantes. Sim. Nós temos que orar pelas nossas autoridades. Né? E temos que abençoar. Sim. Não amaldiçoe a terra que você vive. Não amaldiçoe, não fale mal do Brasil. Abençoe o Brasil. O Brasil é uma terra próspera. O Brasil é uma terra abençoada, é uma terra bendita. O Brasil abençoa Israel. Deus fala para orarmos por Israel, pela paz em Israel. O Brasil tem promovido isso. Ele vai continuar em nome de Jesus. Abençoe a terra que você vive. Enquanto você está abençoando, tudo está prosperando. Você é igreja, você tem o Espírito Santo. Ore para que o presidente atual seja dirigido pelo Espírito de Deus. Deus, ele dirigia até os ímpios para governar o país. Quando Pedro e Paulo falaram que a gente tem que orar pelos governantes e abençoar os governantes, não importa quem eles são. Sabe quem eram os governantes naquela época? Os imperadores, os césares. Sabe o que eles faziam? Degolavam cristãos. Colocavam eles na arena, eles soltavam os leões para devorar os vivos e o povo se divertindo e aplaudindo. Então, ore para que o presidente se converta. Por que não? Ele pode ser endemoniado, pode ser o que for, mas que ele se converta. Ore para que Deus traga arrependimento, não só no presidente da república, mas nos outros presidentes. Ore para Deus levantar homens justos, que governem com sabedoria. Amém? Essa tem que ser a nossa postura como igreja do Senhor Jesus nesta terra. Abençoar, orar, para que a gente possa colher. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Amém? E não só sobre o Brasil, mas sobre toda a tua vida, a tua casa. O teu casamento está passando por tribulação, abençoe seu marido. Ore por ele. Teus filhos estão rebeldes, abençoe os teus filhos, profetize sobre eles. Nós da Igreja Casa Firme começamos uma campanha, vamos começar nesse domingo por 8 dias, de domingo a domingo, do dia 5 ao dia 12. Essa campanha se chama Profetize, Filho do Homem, e tudo viverá. Então, todos os dias vai ter culto às 8 horas da noite na igreja. Você está convidado, você que está aqui nos assistindo. Nós estaremos profetizando 2023. Há um poder sobrenatural na igreja. Chame a existência aquilo que não existe. Ore, declare e profetize. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração, que Deus abençoe, que Deus guarde, sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre toda a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, seus bens, em nome de Jesus. Amém. E até terça-feira que vem. Deus te abençoe.